Olá, no ar, pela TV Câmara Bagé, Guardados da Memória. E hoje a gente veio até um dos pátios mais famosos de Bagé para conversar com um radialista que em 2018 completa 60 anos de rádio. Hoje conosco aqui, Edgar Musa. Muito bem, Musa, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vamos começar pelo começo. Como é que foi a chegada da tua família no Brasil? Tu é descendente de sírio-libaneses, né? Isso há muita controvérsia, porque os meus pais chegaram no Brasil não vindo da Síria. Quem veio da Síria foram meus avós. Meus pais chegaram no Brasil. A minha mãe nasceu, não sei se tu já ouviu falar, em Curuçuquatiá, na Argentina. Uma cidadezinha na Argentina, estavam de viagem para o Brasil, nasceu ali, atravessaram o Quaraí e vieram para Bagé, a minha mãe. O meu pai também, os pais dele vieram, pararam, não sei por quê, em Lavras do Sul, ele nasceu lá e depois veio para Bagé. Quer dizer, os pais eram brasileiros, os avós é que eram sírio-libaneses, que chamavam na época. E como é que eles chegaram? Normalmente, toda a maioria dos meus ancestrais, das minhas raízes, da Síria, do Líbano, do turco, como eles chamam, que não é, eles saem de lá por causa das brigas. Gente decente, gente que não quer briga, gente trabalhadora, saem, porque não querem briga, não querem morte, não querem nada. E vêm embora, ou para o Brasil, ou para a Argentina, ou para o Uruguai, onde tem muitos deles. E o caso de meus avós foi exatamente esse, pelo que eles contavam. Aí deu no que deu. Eu aqui no fundo do quintal do Alibaba contigo. E tu nasceu e cresceu aqui no Povo Novo? Como é que era o Povo Novo quando tu nasceu nos anos 40, né? Como é que era o Povo Novo? Povo Novo. Quando tu nasceu? E eu nasci aqui nessa esquina que tu está olhando aí. Borges de Medeiros. Sim, senhor. Aliás, nós estamos quase com a parede dividindo o quarto onde eu nasci. Quer dizer, não, eu nasci na Santa Casa, mas sim, fui gerado, digamos, aqui no lado, no Povo Novo. Sou nascido e criado nas águas do Povo Novo, hoje bairro Getúlio Vargas. Sim, eu sempre ouvi muita história aqui que o bairro era meio sinistro antigamente. Como é que era essa zona aqui? A zona aqui, como dizia o saudoso Dota Centena, da família Centena, era mal vista por muitos, era divulgada erroneamente do que eles eram. Eles eram pessoas absolutamente, como são seus filhos, absolutamente educadas. Mas ele tinha uma frase: aqui o que vem buscar levam. Se vem buscar a paz e a tranquilidade, tem paz e tranquilidade. Se vem buscar a violência, o bicho pega. Então, a pessoa busca o que ela quer. Se ela quer confusão, ela busca confusão até numa casa de religião. Sim. Quer dizer, agora se ela vai em paz, não tem por que ser agredida por ninguém. E isso eu aprendi também com alguns marginais do Rio. Sabe que nessa história minha de rádio, eu transmito turf, mal ou bem transmito. Sim, todo agosto. E a gente ia no Rio. E digamos assim, o banqueiro, esse tem cavalo de corrida também. Também tem cavalo de corrida. E me convidaram para uma roda de samba no Sambola. Olha, cuida bem, Sambola no Rio. E eu fui com os colegas, 2 ou 3 colegas do Rio e 1 ou 2 de Bagé, que nós estávamos lá para o Grande Prêmio. Chegamos lá, tinha uma mesa formada, e eu olhava para trás, tinha uns parrudos. De atrás eu desconfiado com aquilo, o que era. Aí o colega de rádio dela disse: não, sua segurança, minha, o senhor é convidado. Convidado, ninguém chega perto aqui. Tem que garantir o convidado. Mantinha o respeito e não tinha uma confusão. Então, aonde tu vai, onde tu é convidado, tu é respeitado. Agora, tu chega lá querendo dar uma de bom, apanha na hora. E era o que acontecia aqui, né? Sim. Nada mais que isso. Uma família está aí, nos criamos juntos, a gente ia para baile, por exemplo, ia com o seu Dota, aí o Oswaldinho, o finado do Oswaldinho, chegar na porta, o porteiro dizia: e esses meninos, nós tinha 12, 13 anos, estão comigo, pronto. Era a carta patente para te entrar no baile, porque estavam com o seu Dota, você teve que era um homem de respeito.
Não tem a menor dúvida. Falando em rádio, qual foi das paixões que te levou para o rádio? Foi o futebol, o carnaval ou foi o turf? Eu uma mescla de tudo, porque eu me criei jogando futebol. Aqui nesse pátio ao lado, aqui nós criamos o Borges de Medeiros, um clube amador. Criou um monte de gente boa por aqui. Ali na esquina, que eu estou apontando, mas o pessoal não está sabendo, vai ter que adivinhar, na esquina, aqui na diagonal, a 50 metros de casa, tinha São João Batista tinha um barraco onde foi criado o Barradas e o Barradinhas. Sim. O João Luiz até hoje está aí, é aposentado da Brigada Militar. E o Barradas, o mais velho, tocava surdo. E seguidamente tinha barulho ali, eu ia para lá como guria, aí comecei a aprender e a gostar. Então, essa esquina foi o que te entortou a vida em relação ao carnaval. Foi o que me endireitou a vida para o samba. Porque eu acho que o samba, a coisa mais maravilhosa, é a expressão cultural mais pura que tem o Brasil. A mais pura que tem o Brasil. Tu aqui ouve falar do dia a dia. Tu ouve falar, e permite que eu te diga, tu ouviste recém o meu telefone chamando, é Boca Sem Dente do Amir Neto. O que é Boca Sem Dente? Boca Sem Dente é a história de um casal que ela estava na miséria e ele adotou, arrumou os dentes, limpou, comprou geladeira, comprou televisão, depois ela traiu, foi embora. Então é a história do dia a dia do cotidiano. Ou então a história da natureza. A natureza está clamando, de tanto sofrer, não resistiu. Aí fica contando. Ou então, desculpe eu prolongar, mas é necessário, ou então a história do Paulinho da Viola, relíquia do folclore nacional, joia rara que apresento nesse cenário de tristeza, no meio da paixão e do tormento, contando a história do Rio, quando criaram os edifícios e quando começaram a abandonar aquela mata maravilhosa e aquelas praias maravilhosas. São tudo contos, história real do que acontece no Brasil, assim como é a música tradicionalista de raiz que o cara conta. Um dos exemplos disso aqui, tem muitos, é o Heron Vaz Matos, ele conta a história que ele viveu e conviveu no campo. Então é a história de raiz que eu acho, por isso que eu defendo o samba de raiz, porque defendo qualquer música que tenha princípio, meio e fim. Não pode ser uma coisinha assim, boquinha da garrafa, essas coisas que não dizem comercial. Nada. Isso é comercial. Absolutamente comercial, então isso eu não dou bola. Então o cavaquinho para ti é o instrumento mais nobre que existe. Mas pelo amor de Deus, um dia eu me encontrei com o Paim, que é um grande maestro, e digo, só o que falta no coral auxiliador e no coral com a professora Dilma, a professora Gilca Colares, tocaram um samba que eu chorei, um samba interpretado por coral. Terminou, eu estava chorando, fui lá cumprimentar, e digo, só falta uma coisa, professora, o cavaco. Bota o cavaco numa música de Strauss, fica outra coisa. E tu viste que tem um suíço aí tocando cavaco, coisa mais maravilhosa, que acompanha a Beth Carvalho. É mesmo? Mas, e tu nunca aprendeu a tocar, Musa? Hã? Tu nunca aprendeu a tocar? Não, eu só sei tocar e muito mal, é um surdinho, uma marcação, o coro grosso, de vez em quando pego um coro fino, uma cacheta, que no Rio chamam de tamborim. Tamborim. E nós aqui chamamos de cacheta. Pandeiro eu não consigo pegar, porque eu não consigo segurar o pandeiro, mas o resto, bater palma e acompanhar o samba na palma, ainda mais ou menos eu acompanho. É, mais ou menos. Voltando para o rádio, Musa, como eu te disse, eu vou tentar te guiar nesse nosso papo aqui. Eu queria que tu me contasse o golpe que tu deu no Léo Duarte. Logo na... Mas como não? Esta é a história da minha vida, que eu coloquei no livro. A primeira vai sair o livro, vamos abrir esse parênteses, vai sair o livro. Vai sair não sei quando, mas vai. Está lá nas mãos. Já está escrevendo. O Heron Vaz Matos me encheu os tubos durante 10 ou 15 anos. Abre o computador e vai botando as coisas como tu quiser ali. Depois a gente arruma. Depois vamos endireitar. Até que eu comecei a escrever, faz uns 10 anos. Sim. Agora não concluí, falta ainda algumas histórias do carnaval. Mas do rádio em si já concluí tudo. Transmissões das rádios de Bagé, de Montevidéu, de Buenos Aires, do México, do Chile, onde eu acompanhei a seleção gaúcha do interior, os times da dupla Baguá, eu transmiti. Sim. Bom, então contei essa história, falta do carnaval, que tem histórias maravilhosas, maravilhosas. E, aliás, primeiro eu vou te contar como é que eu entrei em rádio. Eu não posso misturar e nem atrapalhar, porque eu sou pior que Caturrito, tu viste? Quando começa a falar, começa a vir as ideias, tu começa
eu estava me formando no ginásio. Naquela época tinha a formatura do ginásio, no Auxiliadora. E aí não sei por que cargas d'água olharam para a minha cara e disseram, Musa, nós temos que transmitir essa nossa formatura. Eu digo, como é que vamos fazer? Ué, a cultura transmite. E aí eu me lembrei que a Rádio Cultura tinha uma figura que era o nosso professor, o professor Federico Petrucci, que transmitia a formatura. Então nós fomos na Rádio Cultura. Na minha aula estava de pessoas conhecidas, Arthur Roberto Brasil Alves, que está aí, advogado. Kival Pereira, que foi diretor do DAEB. O Odilon Pereira, o pai do juiz, que foi meu colega de aula. Tá? E tem outros mais que eu não estou me lembrando do momento. Na época era só a Cultura, já tinha difusora? Naquela época tinha, foi em 1958, a difusora foi fundada, não, tinha só a cultura, me parece, essa aí que me apertou. A difusora a cultura fez 72 anos, a difusora fez 64, é só diminuir e em seguidinha tu já vai ver. Bom, aí fomos lá na cultura, chegamos lá, estava o Leo Duarte, o gerente da rádio, o velho Heraldo, o pai dele era o diretor da rádio. Chegamos lá, seu Léo, disse, pois não. Diz, nós somos lá do Colégio Auxiliador e eu queria ver se contratava a cultura para transmitir a nossa formatura de ginásio, imagina só. Ele não tem problema. Quanto é que o senhor nos cobra? 5 cruzeiros. 5 cruzeiros, ou a moeda da época foi 58. Eu digo, tá bem, mas o senhor nos dá uma comissãozinha, já comecei assim, uma comissãozinha, porque depois nós queremos fazer a festinha. Aliás, o nosso paraninfo do ginásio foi o doutor Jônio Salles. O senhor nos dá digamos assim, uma comissão, dou 20%. Tá, 5 vezes 2 dá 4 pila, tá bem. Eu vou sair a tentar vender. Saímos saímos da 7, dobramos a Barão do Amazonas, na esquina onde é os Mogles hoje, ali tinha o avô da Sônia Leite. Uma grande figura da época, contador do tempo antigo, um escritor no Jornal do Correio do Sul, um político que analisava maravilhosamente bem. Chegamos ali, ele estava com aquela calça de brincuringa, que nós chamamos na época. Hoje jeans. Hoje é o jeans, né? Aí? Jeans. Hoje é jeans, o apelido que deram o brincuringa. Com aquela gola tipo chinês, parado, ele era umas 11 e pouco. E passamos por ele, bom dia, ele diz, bom dia, meus jovens. Tá? Passamos, e aí eu digo, mas eu vou tentar. Deu uma macharré, como você diz, chegou para ele. Seu Herculano, não foi programado, foi a oportunidade. Na hora. Ali. Seu Herculano, nós podíamos falar com o senhor, pois não, nós somos do Colégio Auxiliador e vamos nos formar agora no ginásio. Quanto é? Ele era prático. Não deixou. Eu digo, não, a rádio nos cobrou 6 cruzeiros. Ele diz, vai lá buscar o recibo e traz aqui. Já aumentei 1.000, 1 pila. Fui lá na rádio, seu Léo, o que houve? Eu digo, não, nós já encontramos um patrocinador. E quem é o patrocinador tão rápido assim só pode ser o Herculano. 2 quadras aqui? Eu digo, é ele mesmo. Ah, tá. Ele pediu um recibo, não tem problema, mas só que ele quer pagar 4. Ele já tinha aqueles óculos por aqui, olhou. Tá bem. O senhor nos dá 20%? Dou. Então vai ficar 13,20. Nos faça por 3, seu Léo. Ele disse, faço. Quando foi bater o recibo, eu disse, posso lhe pedir mais uma coisa? Aí ele olhou, tirou os óculos. Pode. Eu digo, o senhor pode me dar um recibo de 6? Posso. Bateu. Me deu o recibo, fui ali, recebi, entreguei 3 para ele, fiquei com 3. Quando eu ia saindo, vem cá, menino, como é o teu nome? Aí eu dei o meu nome. Ele disse, te apresenta domingo aqui que tu vai trabalhar comigo na rádio. Eu digo, mas por que, seu Léo? Um guri de M como tu, no primeiro negócio, me passar para trás, tem que trabalhar aqui na rádio. Foi como eu entrei em rádio 18 de dezembro, com o Mário Codevilla, lá no hipódromo Visconde Ribeiro Magalhães, que o Mário Codevilla era narrador de turf. E lá ele me deu o alto-falante, daí a pouco me deu o microfone, e aí criou um monstro. Então a primeira transmissão foi com o turf. Turf. Domingo no Prado. Depois eu acabei sendo, na década de 90, presidente do Jockey Club. De Bagé. E me diz uma coisa, agora a gente estava falando em off aqui, a primeira agência de publicidade de Bagé foi fundada por ti também? Eu não sei se foi a primeira, tinha a Probal,
do Mário Codevilla, Roberto Burnes e Edgar Pereira Pinto. Eu não sei se eles já tinham agência. A minha está registrada em 1967. Não, acho que é mais antiga, sim. 1967. E teimosamente vive até hoje. Hoje é mais por telefone, tá? Aquelas coisas todas, né? Mas tu sabe que o turf, um papo leva a outro. O turf, as narrações de turf, do Grande Prêmio Brasil, do Pellegrini em Buenos Aires e tal, ela me levou a ter amizade com grandes produtores de cavalo. Entre eles, o meu grande amigo, que saía de Brasília para vir assistir corrida que eu fazia aqui na Santa Tecla, quilômetro lançado, quilômetro de arrancada, sim, depois proibido. E ele me apresentou para todos esses aras que estiveram aí, que estão aí até hoje. E fiz grande amizade com os aras. E isso me propiciou a que eles inventassem que eu fosse presidente do Jockey Club. E me colocaram de presidente do Jockey Club. Pois tu sabe que eu tenho uma história minha com o Trump, sem eu conhecer o Trump, e nem quero que você leve pelo caminho que eu recebi uma gorjeta dele. Até que não seria ruim, na medida que a gente carrega, não seria ruim, mas não recebi nada. E eles conseguiram o patrocínio de uma corrida, Taça de Brilhante. Mandou dos Estados Unidos $10 mil de prêmio, naquela época dava 40 mil. $10 mil de prêmio, essa corrida do turf, e depois fizemos também a Miss Taça de Brilhante, que foi realizada no Clube Comercial. Veio gente de atores da Globo e tudo, trazido pelos aras. Em que ano isso? Sim, no Clube Comercial. Em que ano foi? Eu estava em 90, entre 91 e 92, por aí, tá? Tem um registro aí nos jornais da época, no jornal da época era o Correio do Sul. Então, quando ele se elegeu presidente dos Estados Unidos, eu contei isso na rádio. Mas está mentindo, tá? Vai lá no arquivo, os caras foram lá no arquivo e viram. Taça Brilhante. Fizemos uma festa, rapaz, e transmitimos via parabólica para o Jockey Clube do Rio de Janeiro, que esparramou para todo o Brasil, naquela parabólica que está ali. Que tu está olhando também o contraste, digamos assim, de um pátio, de um fundo de quintal, com o modernismo, né? Sim. Então isso é tudo de história que tu vai contando, por isso que eu digo, quando eu começo a conversar, tu começa a intermear, porque eu começo a ter vinha na memória muitos fatos interessantes que devem ser salientados no tempo. Com certeza. 60 anos de rádio, Museu. Eu queria que tu me contasse mais alguma história folclórica, ou de narração de futebol, a história da transmissão via arame farpado. Sim, esta para mim foi a melhor transmissão, pelas dificuldades, a melhor transmissão que eu fiz em Bagé. Uma decisão entre São Domingos e Industrial, clássico, e foi realizado em São Martim, Campo Neutro, e lá só tinha o telefone do frigorífico que existia ali, e isso ele tinha 1.000 metros, 2.000 metros do campo. E o Paulo Médici, naquela época eu estava na Rádio Difusora, e o Paulo Médici, técnico, ele disse: Paulo, como é que faziam para transmitir? Da onde é? Vamos lá dar uma olhada. Nós fomos lá. Deixa comigo. Sabe o que ele fez? Usou o arame farpado. Tinha 3 porteiras. Ele usou o arame farpado como linha. Chegava na porteira, ele baixava um fio, abria uma valeta no chão, colocava o fio encapado aqui, tapava, levamos até o telefone. E de lá nós fizemos uma baita de uma transmissão de futebol. Para mim, isso aí é o exemplo de que quando se quer, se faz. Sim. Sem retorno, você era... Não, tinha o rádio. Ah, tá, tu estava... Sim, eu levava um rádiozinho, que era de luz. Não tinha rádio de pilha naquela época, tu vê como é bem novinho. E nós fomos para lá, transmitimos o jogo Industrial e São Domingos. Sim, tu fez muitas transmissões, as transmissões internacionais, ocasionalmente, eram sem retorno, né? Não, as internacionais, à exceção das transmitidas por onda curta, que era da Rádio Carvel, da Rádio Rivadavia de Buenos Aires. Tinha que fazer o contato e locar o satélite, no caso. Sim, aí era linha de satélite. Era cabo submarino, que aliás tem uma história muito pitoresca disso.
eu conseguia onda curta. Aliás, ligava daqui para a Rádio Carve, levava 24 horas para falar com a Rádio Carve aqui por telefone. Era de manivela e o pessoal da CRT fazia uma força mais para falar com a Carve. Mas falava com o Pedro Pucci, diretor da Carve, estava cedida a onda curta. Aí, Santos e Peñarol, terceira partida da Libertadores da América. Fui transmitir pela Rádio Carve. Estou lá transmitindo, daí a pouco chega, vocês não conheceram, Jorge Curio, um dos maiores narradores esportivos da Rádio Nacional do Rio, a famosa. Fiore Gilhote da Bandeirantes, do Alcei Camargo, da Rádio Tupi. E aí tu ia. Valdir Amaral, da Globo. Essa velharia, eu era um guri, o que eu tinha, 20 anos, 22 anos. Essa velharia toda estava lá. Aliás, eu cheguei também no estágio deles. Estava toda lá. Daí a pouco, quando eu vejo, invadem a minha cabine, na Carve, todos eles. E diz um vozeirão lá, diz, você é o Edgar Mussa, meu Patrício? Diz, sim, com quem é que eu estou falando? Ele diz, não, nós viemos visitá-lo, eu sozinho na cabine, não tinha repórter, não tinha nada, a Deus dará. E aí eu reconheci aquela voz, aí a pouco o Fiore Gilhote, que era uma voz maviosa, meu camarada, eu vim te trazer um abraço do velho João Saad, que virou... Aliás, eu tenho equipamento de transmissão de futebol, que foi doado pela Bandeirantes há 50 anos atrás, pelo João Saad para mim, está aí até hoje. O pessoal diz, mas com isso tu transmite, com isso eu dou qualidade. Tá? Aí eu digo, sim, e o prazer de tê-los na minha cabine, não, é que a nossa linha de transmissão por cabo submarino, houve um acidente de navio, não sei do que, e arrebentou, e não está chegando no Rio nem em São Paulo. Só tu. E aí os nossos plantões viram que você está transmitindo pela onda curta. E nós viemos aqui para ficar junto com você. Perfeito, escale quem é que vai narrar, não. Nós vamos auxiliá-lo. E eu, no primeiro tempo, eu tremia, como vai pegar aquelas cobras criadas, tudo. No segundo tempo, eu já meio nojento. Soltou a atenção. E aí, eu tenho telegrama, que eu tenho que buscar, eu tenho umas 10 caixas aí, que eu guardo tudo, né? Sim. Tenho telegrama de todas as emissoras. Depois fui para São Paulo para visitar o velho João Saad, me deu equipamento, me deu amplificador de linha para os repórteres, que eu usava de primeira, era isso. Aliás, eu tenho uma paixão de usar isso, porque dá mais qualidade, mas o pessoal só gosta de sem fio agora. Tá? Então, fiz uma amizade monumental com toda essa gente e acho que isso é válido de contar, porque está no livro. Eu estou antecipando o livro. Como eu sei que ninguém vai comprar o livro, eu já estou contando a história para alguém ficar sabendo. Aliás, o lançamento do meu livro é muito... Já está combinado, né? Estou misturando. Está programado. Não sei quando. Está programado. Não sei quando. Ali de cima do museu, tu olhando ali onde lançaram o livro do Dr. Abeiro. Sei. Tu olhando assim, é bem alto. E o pessoal diz, quando é que vai ser o lançamento do teu livro? Vai ser daqui. Ele daqui do museu, eu digo, não, daqui de cima. Vai longe, daqui ele vai longe. Está bem alto, eu vou atirar. Então, como eu acho que ninguém vai comprar o livro, eu estou já contando um pequeno, misturando. Acho que vão comprar. Acho que vai vender, Mussa. Acho que vai vender. Pode ser. Antes da gente ir para o intervalo, eu queria te perguntar, eu também, agora há poucos dias eu entrevistei o José Wilson, a respeito da conversão das rádios AMs para FM. Tu acha que isso é bom para o rádio? Eu vou te dizer uma coisa, e aqui vai a minha senilidade em profusão. Eu sou apaixonado por rádio AM. Rádio FM, quando foi criada, ela foi criada com um tipo de programação só musical. E eu sou criado num tipo de programação também musical, porque eu tive o desafio à moda da casa, dos donos da noite em Bagé, com o Nilton Sol, com o professor Natal Telterreut, onde eu botava samba e eles rodavam o Zê e Iê. Então era uma mescla. Mas eu acho que o jornalismo, e o jornalismo informal, não é aquele pastoso, aquele escrito, Brasília, hoje o presidente da República diz que vai mandar prender a mulher dele porque saiu de casa. Não. O meu jornalismo é informativo, é discutido, é debatido. Esse é o meu jornalismo. Intermeado com música. E música é samba. Então, rádio AM é propícia para isso. Agora, não sou contra o modernismo, que rádio FM, hoje com a internet,
Tu vai longe até com o microfone sem fio. Se tu ligar na internet, vai embora. Sim. Até tu fala da tua casa, tá? Mas se depender de mim, vai demorar para a emissora que eu estou hoje, não sei se estarei amanhã, entrar nesse esquema. Por um simples fator. Se tu fizer uma pesquisa em Bagé, e eu já fiz, do meu jeito, não é do Ibope, 2 para cima e 2 para baixo, não. É conversando com as pessoas, olhando no campo de futebol, quando deixo entrar, porque agora não deixo entrar por causa das pilhas, tem tudo isso. Tu, no campo de futebol, olhando os rádios, tu nota que 90% é rádio AM. Hoje estão só fabricando diesel e rádio FM, mas em Bagé tem 90% das pessoas em casa, rádio de luz ainda tem AM. Sim, quem mora na zona rural também é mais fácil ter acesso ao AM, né? Então, eu sou fanático por rádio AM, agora um dia vai ter que mudar. Nessa primeira etapa não, porque já esgotaram as frequências. 107, 106, 105, não sei o quê. Então agora a Anatel vai ter que... Anatel ou Dentel? Já era Dentel antes. Vai ter que abrir novas frequências. Os que já se inscreveram no Rio Grande do Sul, foi 100 e pouco, 180 mais ou menos, inclusive a difusora aqui de Bagé e a Clube, já se inscreveram e esse tem um prazo e já estão instalando, já estão começando, a difusora principalmente, já está trabalhando, operando nas duas. Esses em seguida. Os outros daqui que abram, e daí que tu tenha mais prazo e tal, isso leva 4 ou 5 anos. Então eu acho que eu vou morrer, se Deus quiser, sem trabalhar em rádio FM, embora já tenha trabalhado. Embora já tenha narrado para rádio comunitária, eu não tenho nenhum problema. Sendo comunicação, eu não tenho problema. Muito bem, intervalo e já voltamos, não sai daí. Estamos de volta com Guardados da Memória, comigo Edgar Musa, e agora a gente vai falar de carnaval, Musa. Como é que começou a tua história no Carnaval de Bagé? Na ditadura. Na ditadura não permitiam reuniões de público. E conversa vai, conversa vem. Aqui em Bagé tinha a Caixa Econômica Estadual. E o gerente da Caixa era Darcio Charão Moraes. E conversa vai, conversa vem e tal, eu trabalhava em rádio. E um dia nós estamos no café, cheguei no café para tomar um cafezinho ali no centro, e ele estava ali tomando um cafezinho com outros conhecidos e tal, me apresentaram para ele e tal. E conversa vai, conversa vem, eu digo, quem sabe nós fazemos um carnaval? E ele disse, me serve, eu gosto de carnaval. Parece lá, bom. Outro dia fui na Caixa, então eu patrocino o carnaval. Aí realizaram o Carnaval Pandeiro de Prata, o Ernesto Lima na Difusora, um festival de música. E isso ali todos na sede, em frente à rádio. Não, fizeram no Glória, ali em frente a onde é hoje a Oi, ali era a CRT. E a Difusora imaginou, o Lima imaginou que estava com todos os carnavaleiros com ele, mas eu tinha minhas rodas de samba por tudo quanto era lado. Na hora das entidades carnavaleiras que optaram pelo meu carnaval. Aí deu lá uma encrenca com o governo do município que não queria que eu passasse com o carnaval na frente da Sete, porque a Difusora ia fazer um encerramento do festival dela ali. Eu digo, não, mas a rua é pública. E aquela esculhambação toda e tal, resultado, entrei na justiça. Vou passar. Perguntei qual era o advogado mais independente, o pai do Orlando Brasil, o doutor Orlando Brasil. E ele entrou com mandado de segurança para mim passar na Sete, porque na ditadura. 61. Vai passar na Sete. Foi em 67 isso? Mais ou menos, 67, por aí, foi o primeiro ano de carnaval. Aí passamos, e aí o prefeito mandou me chamar, disse, você quer passar na Sete? Ele era amigo do Velho Galo. Também o Velho Galo era meu amigo, eu trabalhei na Difusora. O Vicente Galo, não o João Vicente Henrique, né? Galo, o João Henrique, no início que eu estava em rádio, ele ainda morava no Rio, estava estudando no Rio. Tá? Era o João Citro, o patrono do Botafogo, o dono da ótica Lux, onde se criou o finado Danúbio Carvalho da ótica Bagé, se criou profissionalmente, ele era patrono e foi através dele que eu, depois tu me pergunta, eu vou te contar que eu narrei um jogo da seleção brasileira eliminatória em 1970 contra o Paraguai pela
as ondas da rádio, da TV, da rádio Ministério da Agricultura, Ministério da Educação, Rádio Ministério da Educação do Rio, ondas curtas, 25 metros, na rede lá. Bom, lá do Rio o jogo? Não, no Rio o jogo, no Maracanã. Aí, anda, vira e mexe, tu me perguntou, viste como às vezes eu me perco? O primeiro carnaval. O primeiro carnaval. Aí autorizou, eu entrei na justiça, quando eu ia chegando, aí o prefeito disse, quer passar? Tu passa, porque no caso os adversários, não é adversário, o pessoal que ia fazer a festa na frente da difusora, não tinha gente. E queriam então que nós passássemos com o carnaval por ali. Para fazer um aí o prefeito resolveu me liberar, disse, agora eu não vou, eu estou com o mandado de segurança na mão, eu poderia passar por mandado de segurança, não por o senhor me permitir. Sabe o que eu fiz? Chegou no Imba, dobramos à direita. Fugiram. Chegou na Floriano, dobramos à esquerda. Chegou na Rua do Caxeiral, dobramos à esquerda de novo. E voltamos a subir a seta, só deixamos a quadra da difusora ali fora. E viemos aqui para o Povo Novo, não queriam ligar a luz, fizemos campanha na rádio, põe uma lâmpada na janela para nos ajudar. Isso aqui estava que era uma Broadway. Aqui tem fotografia de tudo aqui na Presidente Vargas, as 2, 3 lâmpadas em cada janela e vinham fazer o carnaval aqui nessa praça Santos Dumont, que na época não tinha essa praça, né? Era um campo de futebol. Fizemos ali um baita no carnaval, quem nos cedeu o reboque para o palanque foi o finado Martini Coloso, o velho Martini Coloso. E da esquina? Da esquina. Me cedeu o reboque, me cedeu aquele negócio, é reboque, né? É um trator com reboque, onde estava a comissão julgadora. Foi assim que fizemos o primeiro carnaval aqui no Povo Novo. Naquela época inventaram batidas diferentes. Então tu vem tocando pum, 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 para a bateria e entra só o repente. Aquele é uma batida. Daí a pouco tu vem tocando de novo, segue tocando de novo, entra a cachaca, pá, 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 pá. Era outra batida. E assim as variações de bateria. E tinha a Aliança aqui que era craque nisso, tinha 20, 25 batidas diferentes, com paradinhas, com tudo que o Rio faz também hoje. Tá? Não é que seguisse Bagé, mas faz também. Tá? E então o pessoal marcava 2 pontos por cada batida diferente. Aí teve uma entidade adversária da Aliança que disse, não, mas eu não quero 2 pontos, eu quero 10 pontos por cada batida. Eu digo, tu que sabe. A Aliança aceita? A Aliança aceita. Tá tudo com... Bota na ata, bota na assinou. Quando terminou de ver, como tu é burro. Por quê? Se com 2 pontos tu vai ter uma diferença de bateria de 20 ou 30 pontos, agora valendo 10 pontos, tu vai ter uma diferença de 100, então tu vai perder mais. Ah, não, mas então vamos rasgar as coisas. Agora não. Então, esta era a guerra de couro. Como tem até hoje, guerra de couro, guerra de peso na bateria. Eu sou apologista do peso firme, mas acompanhando o samba de enredo. A variação da bateria tem que ser acompanhando o samba de enredo. Não é samba-enredo, samba-enredo é confusão. Samba de enredo, e a maioria das pessoas chama de samba-enredo. Não é samba de enredo. Tu faz um samba em cima do enredo. Qual é o enredo? A descoberta do Brasil. Então tu faz um samba em cima dele, é samba de enredo. E aqui em Bagé nós temos uma bateria maravilhosa. O pessoal está equivocado que o término de bloco de sujo vai ser benéfico para o carnaval, ao contrário. Vai obrigar as escolas de samba a forcejarem mais. Por quê? Como é que acontecia o carnaval quando a ABEC foi fundada? O carnaval acontecia o seguinte, os blocos de sujo se uniam depois aos blocos carnavalescos, com o seu equipamento. Os blocos carnavalescos ajudavam os blocos de sujo um dia antes. E depois os blocos de sujo botavam toda a sua bateria, que era pesada, nos blocos carnavalescos. Depois esses dois se uniam nas escolas de samba. Então, era o departamento de futebol, juniores, amadores, juniores e profissionais. Quando tu termina um desses segmentos, vai forcejar, vai obrigar o outro com pouco recurso a também se montar com esse tipo de coisa. Então, eu acho isso um erro. E essa guerra de bateria é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu vou te contar esta história que é muito interessante ter abordado. Até parece que tu me conhece. Me abordasse uma história que parece que nós estamos combinando e não estamos combinando nada. Há uns 20 anos atrás, 15 anos atrás, o carnaval em Bagé era meio fraco.
Por quê? Porque era ali na 7, tu não podia fazer uma alegoria mais de 3,5 metros, porque a fiação aérea não permitia, e era lá o Musa Velho e outros carnavaleiros levantando com cana, levantando os fios para passar o carro alegórico. Tá? Era uma descida, né? Uma descida, tinha que forcejar para segurar o carro. A largura da rua era 7 metros, entre a calçada e o meio-fio e o canteiro central. Então nós achamos aqui um local aqui no São Bódromo, na Caetano Gonçalves. Levamos 10 anos para convencer o governo, até que o governo se convenceu a trazer para aí. Muito bem. Trouxemos largura maravilhosa. O pessoal diz, mas é muito curto. Eu fui no Rio, no São Bódromo do Rio, eu e a minha filha Jaqueline, gravamos o São Bódromo do Rio. Sabe qual é a distância entre a concentração e a dispersão? Sabe qual é a distância? 500 metros. 500 metros. Sabe qual é a distância do nosso São Bódromo em Bagé? Tu bota ali do término do DAEB até lá o quartel-general, dá 200 metros. Sabe quantos componentes desfilam no Rio? 4.000. Sabe quantos desfilam aqui? 200. Qual é a proporção? Achei que era espetacular. Convencemos e tal. E a avenida é larga também, né? É o dobro de largura, porque não tem canteiro central. Parelha. Não tem fiação aérea. Tá? Conseguimos asfaltar, não deixaram asfaltar ali no meio porque diz que está tombada. Ali os paralelepípedos, senão teria asfalto completo. Os carros alegóricos, se vocês notam, nos primeiros anos, os carros alegóricos de 4,5 metros, coisa mais maravilhosa do mundo. Tá? Resolveram fazer um teste, estão fazendo um teste, e é bom que faça o teste, que veja o que está certo, o que está errado. Ali nós temos um projeto pronto de uma arquibancada em cima do muro do DAEB, sem mexer no muro que diz que está tombado, com uma pranchada, com rampa de acesso, com 6 cabines para rádio ou como camarote. Ah, tá, um projeto permanente. É um projeto pronto, permanente, onde os carros do DAEB que ficam na chuva, com essa arquibancada suspensa... Vai ter uma aba. Na época eu tinha 1.000 sacos de cimento da fábrica, de cimento doado, ferro, tudo para fazer a construção. Ninguém permitiu fazer. Até hoje ninguém permitiu, assim como a Ponte Seca, assim como o restaurante panorâmico. Que eu acho que o restaurante panorâmico pode ajudar as entidades carnavaleiras, que pode ajudar também as entidades assistenciais. Sim. Porque vai ser um ponto turístico quando tu vai cobrar ingresso. Não consegui, agora parece que estão mexendo de novo aí para realizar. Então não consegui. Só para esclarecer, o restaurante panorâmico é um projeto que era para colocar quantos vagões de trem na Ponte Seca? Eu tinha em Santa Maria, isso há uns 15 anos atrás, doação de uma máquina Maria Fumaça. O meu sonho era, você não conheceu a Maria Fumaça, eu estou muito jovem, o meu sonho era, no local onde botava carvão e lenha para mover o motor, botava carvão e lenha para achar churrasco e ia sair na chaminé como se fosse um... Tu vê como eu sou louco. Sair na chaminé, um sonhador. Sim, ia dar o visual do trem mesmo. E 3 ou 4 carros que caberia 50, 60 pessoas para ir churrasquear olhando. Aí um amigo meu diz assim, mas os caras vão se emborrachar e vão cair lá de cima. Eu digo, não. Eles já não podiam fazer o seguinte, botei uma parabólica embaixo da ponte, o cara cai direto, parabólica virada, o cara cai. Quer dizer... Está aí, agora parece que o governo municipal está agilizando, tem umas arquitetas que já foram conversar comigo e já estão fazendo uma modificação no projeto anterior aprovado e pago. Projeto anterior para ver se consegue recurso para a construção do restaurante panorâmico, que é um ponto turístico. Bagé tem o Forte de Santa Tecla. Eu levava o pessoal dos uruguaios para conhecer o Forte de Santa Tecla. Eles queriam conhecer, porque de lá se enxerga o Uruguai, eles dizem, tá, tudo bem. Eu levava cada xingada depois, mas tu me traz não tem nada aqui, não tem nada aqui. Agora parece que estão querendo reativar. Então nós temos pontos turísticos em Bagé. Quando vinha o uruguaio aqui, eu subia no ônibus uruguaio e ia no microfone de guia dizendo, aqui é a Universidade da Região da Campanha. Dobrava por lá, aqui ou não sei o quê. Terminava lá no Turf, porque eles são castilhão também, cota numa carreira de cavalo. Terminava lá no Jockey Clube de Bagé, apostando, comendo. Ou então no samba de noite, no Sambódromo ou na Avenida 7, que eles compravam tudo quanto era cadeira. Falando em turf, turismo e misturando tudo, a questão do lobby em cima da legalização dos jogos, tu acha que é benéfico aqui para Bagé?
para reativar o prado, reativar o hipismo aqui? Tem gente que diz que o jogo é coisa do diabo. Mas tu é obrigado, não tem o jogo do bicho aí? Tu é obrigado a jogar no bicho? Alguém te obriga a jogar no bicho? Eu, por exemplo, não jogo no bicho, mas não critico o bicho, porque em Bagé, e eu estou falando uma coisa que eu falo em rádio o dia inteiro, só faz aquilo que tu quer. Ninguém te obriga a fazer nada. E me diz uma coisa, o jogo de bicho não é social? É clandestino? É contravenção? É. Mas quanto você sustenta o jogo de bicho? Em Bagé são mais de 600 famílias, se fizer um levantamento, vocês vão ver. Bagé tem emprego para sustentar as famílias? Não tem. Então, quer dizer, legaliza o jogo, não vai terminar com o clandestino, mas vai gerar emprego para as pessoas que estão sem emprego. E Bagé nós não temos emprego de momento. O frigorífico já está com a sua equipe montada. O que pode atrair mais emprego é a indústria. Indústria, o cara vai fabricar, queriam fabricar automóvel em Bagé, fica longe dos centros consumidores, vai pagar mais de frete para ir lá para cima. Resultado. Sim, é ilusão. Temos energia elétrica, agora vai ter mais. Temos energia elétrica, mas e o resto? A infraestrutura, a distância, a não ser o porto, para exportação nós temos um porto, Rio Grande é perto, mas tudo isso tem que ser levado em consideração, tanto na liberação do jogo, com recurso para o governo maior é o maior calaveira do mundo, Loteria Federal, tinha Loteria Esportiva, Loteria Federal, Telecena, Tele não sei o quê, o dia inteiro. Como é que a Caixa Federal cresceu? Explorando o jogo. Então por que não pode legalizar o jogo? Para que todo mundo tenha a sua agência, pague os seus dividendos. O Rio, por exemplo, São Paulo, na corrida de cavalo, tem as suas agências. Eu, por exemplo, sou agente aqui de São Paulo. Tem as suas agências que recebem comissão para captar jogo, tudo oficializado, tudo documentado e legalizado pelo Ministério da Agricultura. Por que não pode legalizar o resto dos jogos? Porque tem grandes nomes da política nacional vivendo em apartamentos luxuosos e de cobertura, Rio, São Paulo, Brasília e Estados Unidos, que comandam esse tipo de jogo. Então não querem que legalize. Essa é a verdade. Sim. Vamos falar, já que a gente começou a falar em política, tu é um democrata ferrenho, né? Eu sou radicalmente democrata. E... Se existe o termo radical democrata. Um ditador da democracia. Ditador da democracia. Como é que a gente faz para estimular o jovem para a política, né? O jovem está tão desiludido com a política. Como é que a gente faz para trazer o jovem para o debate? Aí é que está. Aqui nós temos uma parte social que deve ser levada muito em consideração. Primeiro, a cultura, a educação no Brasil está recém começando a crescer. Nós não tínhamos educação no Brasil, nós não tínhamos escolas no Brasil, escolas públicas eram pequenas, nós não tínhamos maneira de colocar o pobre, como chama, o pobre preto, o pobre branco, o pobre preto no colégio. Hoje nós temos, tem acesso a todas as classes sociais, basta o cara estudar, fazer os seus concursos, ser aprovado e ir. Então nós estamos, isso é incipiente, tudo começa na educação. Se tu não tiver uma educação forte, sem politicagem partidária, queriam botar política, não. Sem politicagem partidária, a educação em si, se tu começar a criar esses jovens, ele não demora muito, vai começar a ter ideias políticas, ideias próprias ele já tem, muitas vezes por lado ruim. Por quê? Porque ele não teve a educação devida, muitas vezes por lado ruim, mas a maioria delas nós estamos vendo grandes figuras. Na própria Câmara, nós temos uma juventude na própria Câmara, e uma juventude ainda inexperiente, comete erro por não saber discernir ainda o que é certo e o que é errado, mas está no aprendizado. Leva uma paulada daqui, outra dali, por uma coisa que criou e vai aprendendo, mas para um pouquinho. Mas eu estava sem razão. O que custa voltar atrás? Quantas vezes eu já mudei opinião voltando atrás de uma coisa que eu garantia que ia acontecer, não acontecia. Eu acho que tu tem que ter a humildade para reconhecer quando tu erra. Isso tu precisa de educação. E é isso que eu acho que o Brasil
está precisando. Eu, por exemplo, agora estou numa campanha. Estou numa campanha, o pessoal fala, fulano é ladrão. Generalizaram a política e não é generalizada. E não são todos ladrões, não são todos os políticos que são ladrões, não são todos os militares que são ladrões, não são todos os advogados que são ladrões, não são todos os radialistas e nem jornalistas que são ladrões. Tem os ladrões. E o que precisa? Nós, aquele que se considera honesto, decente e profissional, tem que banir essa gente para fruta podre, tu tem que tirar do teu meio. E é isso que precisa a conscientização da juventude para que ela volte a tentar crescer. Eu, por exemplo, estou numa campanha, mas se você está descontente com quem está aí, mude o seu voto. Mude o seu voto. Ah, mas o outro pode ser pior. Pode ser pior, esse já é pior. O outro pode ser pior, tem que arriscar. Agora, votar em branco, minha gente, como estão fazendo, tentando fazer uma campanha aí, é a pior coisa da democracia. Quem vota em branco está votando no bandido que já está dentro do governo e está incrustado e com a sua camarilha toda formada para votar nele. Tu vota em branco, tu está tirando o voto, branco ou anula, tu está tirando o voto de alguma pessoa decente que poderá ser um bom político. Então não vote em branco. Não, vote, escolha alguém, não vote em branco, é o único conselho que eu posso dar para nós começarmos a crescer democraticamente. Nós estamos em democracia, incipiente, mas estamos em democracia. Se não fosse a democracia, nós da imprensa não estaríamos divulgando esse monte de roubalheira que tinha, que acontecia na ditadura, mas era proibido de divulgar. Ia para baixo, tu vês como eu sou empolgado, ia para baixo do tapete. Hoje não, tu conversa na Avenida 7, tu ausculta a opinião de todo mundo, tu pode não concordar, mas tu ausculta e tu vai para casa pensar, se tu não for muito burro, tu diz, pai, porque o fulano lá, um cara que não tem nem estudo, me disse uma coisa e eu, sabe que ele tem razão? E aí tu começa a te modificar também e nós, formadores, que dizem que somos formadores de opinião, temos essa obrigação. Por isso eu sou radicalmente democrata. Não existe outro meio de governo a não ser a democracia. Ditadura é força. E eu me lembro que os famosos do tempo antigo defendiam, não criticavam a ditadura no Brasil, e eu também fazia. Eu fui chamado no quartel-general 500 vezes por ler manchete de jornais que chegavam no meu microfone. Não, mas defendia a ditadura do Fidel Castro, defendia a ditadura da Rússia, da China, defendia a ditadura desses países e criticava a ditadura do Uruguai, da Argentina, do Brasil, porque ditadura é ditadura. Ditadura é tu ser cerceado da tua liberdade de comentar, de falar, de discutir, de dar opinião. Já falou muito que a ideologia partidária, em função das coligações, ficou muito nebuloso identificar a ideologia de cada partido. Como é que o eleitor faz para ele encontrar o candidato que é mais próximo da linha das ideias que ele tem? Não te contrariando e já te contrariando. Não, que ideologia tem no Brasil? A ideologia do poder, a qualquer custo, o poder a qualquer custo. Nós não temos ideologia. Se tivéssemos, era proibido coligação. Olha, se eu tenho um partido que tem um programa de governo, eu vou para a luta sozinho. Quem tiver mais voto ganha. É isso, a democracia é isso. É a força do povo, da maioria do povo. Não termine com as coligações no Brasil, você vai ver a criação de partidos ideológicos. Que ideologia tem o Lula que se juntou com o Sarney? Um era de esquerda, um era de extrema esquerda, outro de extrema direita. Qual é a ideologia que sobra no meio? A não ser aquilo que certa vez eu declarei na rádio, que a esquerda e a direita da época, hoje não tem mais. A esquerda e a direita da época era uma ferradura onde os extremos se aproximavam. E se tu notar, é isso. Então, tu tem que ter coerência. Eu não gosto que o país tenha empresas públicas. E eu não gosto na ditadura ou na democracia. Agora, pular de um lado para o outro para te aproximar do governo e te completar pessoalmente ou a tua família, isso não é ideologia. Nós não temos ideologia. Então eu tenho outra campanha que eu faço, que não adianta nada, ninguém usa. A campanha que eu faço é essa. Terminem com as coligações. Você vai começar a endireitar a política no Brasil. Em 2012, numa entrevista aqui na TV Câmara, tu falava que tu tinha muito medo que as pessoas abandonassem os argumentos
e partissem para a ignorância, no sentido, no campo do debate político. Então, eu queria te perguntar, como é que tu acha que está o clima no país para as eleições de 2018? O exemplo já tivemos, mas hoje e amanhã, não sei quando é que vai ser rodado, mas no dia 13 e 4, está marcado concentração dos contra a prisão de Lula e dos a favor da prisão de Lula. Vamos datar, amanhã o julgamento, né? E hoje já estão movimentando. Isso nós já tivemos antes da cassação da Dilma e depois e contra e a favor da cassação da Dilma. Houve quebradeira, aquela coisa toda. Isso não é protesto, isso não é política. Quebradeira é bandido. E se quem estiver ali permitir que isso aconteça, é incentivado por eles. E esses protestos são financiados. Hoje vocês não sabem que a Fiesp financiou o boneco aquela e dava boia, e dava 150 pila para cada sujeito que ia lá berrar a favor da cassação da Dilma. E no outro lado a mesma coisa. Lanches para 150, 200 pessoas. Tu acha então que militância espontânea não existe mais? Não. O pessoal fica quieto. Espontânea, modéstia à parte, só teve uma. Eu estou te dizendo, puxando para o meu... Nós fizemos um protesto no Mensalão, aqui em Bagé, que foi 200 pessoas, e o Jorge disse, mas 200 pessoas, meia dúzia de gato louco, 200 pessoas numa população de 100 mil habitantes faz o percentual. O pessoal não faz percentual. Lá em cima tiveram 5, 6, 10 mil pessoas. Em São Paulo, 15 milhões de habitantes, faz o percentual. O pessoal não faz o percentual, queria botar 15 milhões de pessoas na rua aqui, não pode? Bom, nós fizemos uma onde era proibido bandeira partidária, bandeira de qualquer sentido. Nós descemos tocando samba sete, caminhando numa caminhada com faixa, dizendo corrupção não, corrupção não. Um grupo aqui de Bagé tinha gente de tudo, popular e gente de gravata, gente... O espetáculo, dizendo pessoal, fizemos 2 e paramos. Foi a primeira que teve aqui, está constatado nos jornais, inclusive, foi a primeira protesto que houve público. Depois nós só tivemos quebradeira, não tivemos. É a luta do dito bem contra o mal. Não, eu sou contra o governo, eu quero derrubar, e eu sou a favor, já tem gente dizendo que não há nem clima para eleições no país. Não, clima há, sabe por quê? Eu vou te explicar. O clima há porque tem alguns débeis mentais, radicais democratas, que estão trabalhando na sua função, e assim tem gente na prefeitura, tem gente no Estado, tem gente na União, trabalhando nesta conscientização da importância do voto. E principalmente de não votar naqueles que foram denunciados como recebedores de propina ou recebedores de ajuda de campanha. Tu acha que além da coligação, o fim da reeleição não seria uma boa também? Mas eles não vão fazer. Agora, hoje eu estava vendo uma entrevista da Marina e do Joaquim Barbosa, que vai se filiar no PSB, e não vai coligar com a Marina. Não, é diferente, não, vamos sozinho, o partido tem que... É o que eu acho. Partido tem que ir sozinho. Partido que se preze, no Brasil comporta 5 partidos, no máximo, como nós já tivemos no passado. E esses não se coligam, cada um vai com um candidato próprio, e o candidato que tiver mais votos é o eleito. Mas aqui não. Tem segundo turno? Tem. No primeiro turno se xingam, se dizem horrores uns dos outros e tal. Aí 2 vão para o segundo turno. E os outros todos que perderam se unem num lado ou no outro. Por quê? Para teta, para ganhar ministério, para ganhar benesse, para ser assessor na Câmara, no Senado. Isso é política? Não é. Política é o funcionário público concursado, passou por condições de estudo, passou e terminou. Ele vai servir a qualquer governo de qualquer partido que ali tiver. Mas aqui nós temos no Brasil, mais CCs. No Brasil inteiro, eu não estou separando lugar nenhum, nem cidade, nem nada, nem estado. Quem é que vai para CC? Os da composição. Os cargos políticos. E ali começa, não fui eu que fiz, foi outro que fez, não foi outro partido, foi o outro, foi aquele, e tu não sabe nada. Quer dizer, então, nós precisamos qualificar, e já está qualificado, tem muita gente qualificada na função pública, com cargo conseguido na base da pauleira, na base do estudo, na base do concurso, muita gente qualificada, e que perde o sentido quando entra um outro voador, porque é agregado da guaiaca do deputado, do senador, do governador, do presidente da República,
entra ali e passa temando de coisa que ele nem sabe, come, come da mão dos outros e ainda quer ditar norma. Então, isso tem que terminar. Quando? Depende de nós. Depende da gente não repetir voto, depende da gente não votar em branco, não votar nulo, da gente se conscientizar que o nosso voto é o mais importante, que depois não adianta chorar. Sim. Musa, tu é um homem de muitas causas, né? Tu lutou pela oncologia da Santa Casa, pelo HU, até pelo Porto Seco de Aceguá, nem sabia dessa. Enfim, tu é um cara de muitas lutas, além das tuas paixões, né? Tu acha que isso, principalmente nas causas humanitárias, tem a ver um pouco com a tua espiritualidade? Como é que é? Muito, muito. Eu desconfio, dizia o padre Fredolino, que eu encontrava ele em Saravá, em baile, padre Fredolino, e diz, não, mas eu me cuido de quem não tem religião, de quem tem religião eu não me cuido. Todas as religiões são boas, nós é que transformamos as religiões. E toda religião é boa, aquela que pratica a religião, não é aquela que vive da religião. E não sei se existe alguém que vive, a gente sabe que tem. Mas para evitar uma polêmica maior, mas também se me irrita, eu já conto. A religião ela é praticada, a religião é uma reunião de pessoas como se fossem familiares, ajudando uns aos outros, orando por alguma causa, a causa justa. E essa espiritualidade que eu possivelmente tenha, ela é levada também para a caridade. Quando nós começamos a briga esse é muito interessante, quando nós começamos a briga pelo câncer, tu sabe que na área médica, na área social, na área política, que não tinha ninguém, simplesmente aqui não vai ter política, a política é da saúde, saúde todo mundo adoece, vamos lutar. E fomos para aquela consulta popular, fizemos composição, olha aqui, com a saúde, educação e a segurança, 3, e eram as 3 primeiras colocadas em toda a região. 13, 14, 15 mil votos, dava diferença de 1 ou 2 votos para um para o outro. Bom, o pessoal dizia, me entrevistou, qual é a tua finalidade de estar lutando pelo câncer em Bagé? Eu digo, 2. Lutemos pelo câncer e pela hemodinâmica, que depois o Hospital Universitário resolveu não fazer, agora é particular lá na Santa Casa. Lutamos por essas 2. Eu digo, tchê, tu sabe que eu fumo palheiro. Eu vou ter um problema de câncer no pulmão, eu quero ser tratado aqui. E tu sabe que fumar palheiro dá problema de coração. Eu quero ser tratado na hemodinâmica do Hospital Universitário, de graça, pelo SUS. Então eu estou trabalhando para mim, não é para os outros. Aí ficava tudo quente da cara, porque em Bagé é assim, quando alguém faz alguma coisa, o outro fica questionando, quanto é que está mordendo? É ou não é? Se tu diz, Musa. Mas eu estou dizendo e confirmando. Até de brincadeira já é costume. E aí, quanto é que está mordendo? Velho, quanto é que está mordendo? Digo, um monte. Claro que para eles eu respondo com outras coisinhas também, educadas, que eu não posso dizer aqui no microfone, mas vocês imaginam, né? E me diz uma coisa, então, aqui para finalizar, Musa, 60 anos de carreira, o que falta para ti? Faltou alguma coisa para ti fazer nesses aqui? 60 anos? Não, tu sabe que eu digo para todo mundo, tem pessoas que acham, eu voltei a narrar futebol, voltei há 2 anos atrás, com 76 anos, a narrar futebol. Eu tenho coluna em jornal, sempre me pediram colaboração, não ganho 1 pila, não peço 1 pila, para nada. Eu acho que tem que colaborar, tá? O meu ganha-pão é rádio. O meu ganha-pão é o fundo de quintal, quando tem assim mesmo, é 3 vezes por ano, porque é só no verão. E a comissãozinha, que eu reparto com a dona, que é a Jaqueline, das apostas por ser agente oficial do Clube de São Paulo. Esse é o meu ganha-pão. O resto eu faço por lazer, por prazer, porque eu tenho necessidade de ocupar meu tempo. Quando eu não tenho como ocupar, eu trago o sambista para cá, fazemos churrasco, tocamos samba aqui, nós para nós. Tu tem que ocupar a cabeça com alguma coisa. Então eu acho que a saúde em Bagé, que tem crescido muito bem, e aliás tinha um médico que hoje é o secretário de saúde, que nos ajudou também muito na briga pelo câncer, Dr. Mário Mena. Ele dizia, Bagé vai ser uma coisa
é uma coisa hoje e depois do atendimento do câncer vai ser outra na saúde. Está sendo. Está sendo, com todas as desavenças, com todas as possíveis críticas, tudo, mas nós tiramos a ambulancioterapia. Aquilo que o cidadão ia para Pelotas ou para Santa Maria, de uma Kombi caindo os pedaços, não levava um pila para um cafezinho, ficava na calçada esperando o dia inteiro, não comia nada para fazer uma quimioterapia. Aquilo eu achei uma barbaridade. E o que me provocou isso foi a Maria. Eram 3 Marias no Bagé. Uma delas, a Maria, que foi fundadora da ABEC, que de câncer não tinha dinheiro para viajar, para fazer o tratamento. Ia no ônibus, mas tinha que pagar. Aí nós conversamos com a nossa co-irmã Rádio Cultura, em Pelotas, conseguimos ela ia e vinha todos os dias. Conseguimos um hotelzinho com café da manhã para ela, por X, fiz uma campanha em Bagé, pagamos adiantado os 30 dias, ela morreu nos 15. Não tinha mais jeito. Eu digo isso, mas não é possível o cara sair de Bagé para fazer quimioterapia. Foi ali que nós começamos o movimento. Atirei a isca na rádio e já foi se juntando gente que já tinha passado também por esse mesmo problema. Inclusive meu pai, em 1960, morreu de câncer. Fez tratamento em Pelotas, mas não adiantou. Então, tu vai sentindo os problemas da população e eles vão lá conversar contigo, dão uma entrevista e tu te compadece. Tu diz, mas pelo amor de Deus, se fosse meu familiar, se fosse isso, se fosse aquilo, se fosse uma pessoa... Eu sempre trago os problemas dos outros como se fosse meu, e eu não tenho nada que ver. Por aí não tem nada que ver. Porque se o cidadão não se preocupar com o seu irmão que está passando trabalho e tem possibilidade de ajudar e não ajuda, esse não adianta ter cara bonita se o coração dele é feio. Só isso que eu tenho para dizer, nada mais. Muito bem, esse foi o Guardados da Memória com o meu amigo Edgar Musa. Musa, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E quem quiser acompanhar esse e outros programas, é só curtir a nossa programação através do Facebook.